Olá, turma, tudo bem? Bem, hoje a gente vai dar uma estudada sobre... É um assunto que nós já vimos no início do ano, então a gente vai dar só uma relembrada, certo? Sobre os sinais de pontuação, que, assim, os sinais de pontuação, eles são essenciais para dar sentido a algum texto ou a uma frase. Ou seja, ele dá coerência ao texto, porque imagine um texto sem nenhum sinal de pontuação. Na escrita, os sinais de pontuações são essenciais. Vocês certamente já observaram que nossa fala é diferente da escrita, né? Ou seja, durante a fala, nós utilizamos alguns recursos para dar maior expressividade ao que falamos, como gestos, expressões faciais, entonação na voz, pausa, não é? Mas, quando escrevemos, não contamos com esses recursos. Então, nós precisamos de quê? Utilizar os sinais de pontuação para demonstrarmos sentimentos, emoções, opiniões, ênfase, fazermos perguntas e entre outras questões. Nós temos alguns sinais de pontuação. Nós temos aqui o sinal de interrogação, 2 pontos, 1 ponto e vírgula, parêntese, reticência, vírgula e exclamação. Então, a gente vai ver para que cada um serve nos textos e nas frases. Nós temos o ponto final. Ele diz assim, serve para indicar o final de uma frase. Então, nós temos aqui o pontinho, não é? Aqui, ó. Nesse primeiro exemplo. A Mariana adora ir ao cinema. Então, no final, nós temos aqui o pontinho final. Que trabalho? Tenho que estar muito atento. Nós temos o ponto de interrogação, que é aquele ponto onde indica uma pergunta. Quando tem esse pontozinho aqui, ó, no final da frase, ele se chama ponto de interrogação, ou seja, quer dizer que a gente vai fazer uma pergunta. Então, já muda o tom de voz, ó. Porta-te bem? Então, tá perguntando. Nós temos... Ponto de exclamação, que indica alegria, espanto, irritação, medo e tristeza. Por exemplo, que bolo fantástico! Então, no final, tem esse pontinho aqui, ó, que é chamado de ponto de exclamação. Nós temos a vírgula. Ela serve para indicar uma pequena pausa nas leituras, separar elementos numa frase e para separar o nome de lugar na escrita das datas. A vírgula é assim, certo? Nós temos aqui um exemplo. Sandra Maria da Feira, vírgula, 22 de fevereiro de 2002. Hoje vamos ao cinema, almoçar na casa dos meus avós, ao parque de diversão e ao teatro. Então, foi para nomear o que hoje iriam fazer durante o dia. Imagine se não tivesse essa vírgula, seria hoje vamos ao cinema, almoçar na casa dos meus avós, ao parque de diversão e ao teatro. Ficaria sem sentido, né? Nós temos o ponto e vírgula, que é assim, ó, o pontinho em cima e a vírgula embaixo. Indica uma pausa maior que a vírgula. Hoje precisamos de estudar bastante. Esta semana temos teste. Nós temos aqui os 2 pontos. Os 2 pontos, que é um em cima, assim, e outro embaixo. Os 2 pontos, eles dizem que são usados para fazer uma explicação sobre algo. Nós temos aqui um exemplo. Gostaria de fazer algo diferente. 2 pontos, aí vai explicar. E a praia. Indica uma enumeração.
No meu colégio há aí 2 pontos para dizer o que é que tem no colégio. Há mesas, campos de futebol, jardins e etc, né? Nós temos a reticência, que a reticência são 3 pontinhos, um assim, ó, pertinho do outro, certo? São usados para indicar uma interrupção de pensamento. Exemplo, eu gosto de ti, mas interrompeu, não concluiu, não é? Então, quer dizer que essa frase tem continuação. No texto também, quando no final tem as reticências, quer dizer que aquele texto não terminou, que tem continuação. É porque não continuaram, certo? Nós temos as aspas. As aspas, elas são assim, ó. Assim, assim, e assim, e assim. Que é com a canetinha é ruim de fazer. Indicamos a fala de outra pessoa no texto. Servimos para destacar pontos importantes como nomes estrangeiros, gírias e outras. E também citações, ó. A palavra são como os pássaros, dizia um poeta importante. Então, foi colocado entre aspas, porque quem dizia, por exemplo, quem falava isso não era eu, era outra pessoa. Então, aquela frase eu tenho que colocar entre aspas e no final, depois que fechar a aspa, colocar o nome de quem fez. Nós temos o parêntese. O parênteses é isso aqui, ó. Serve para dar uma informação ou explicação. Exemplo, a Mariana brincava no jardim. Aí, entre parênteses, diz assim, que era onde gostava de passar as tardes livres. Então, foi dada uma explicação por que ela brincava no jardim todos os dias. E nós temos, por último, temos o travessão, que é esse sinalzinho aqui, ó. O travessão, ele aparece nos diálogos para indicar a fala das personagens, nos textos, né? Quando um personagem vai falar, sempre tem um travessão antes. Por exemplo, ó, o professor perguntou, aí tem um travessão e fala, sobre a fala, e coloca a fala do professor. Aí ele pergunta, que livro é esse? Então, o travessão serve para quê? Para indicar a fala das personagens. E por último, nós vamos ter aqui uma atividade. Então, vocês viram cada sinal de pontuação, viram para que eles servem, como usá-lo. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão tentar pontuar esse texto, colocar os sinais de pontuações que vocês acham que são adequados, certo? Vocês irão copiar o texto no caderno e pontuá-los. Aí aqui ele está sem ponto nenhum. As professoras entram na sala, cada uma trazia um chapéu castanho nos pés, umas meias amarelas nas mãos, umas finas penduradas no nariz, sapatos, calças nas orelhas. Então, vocês vão o quê? Vão colocar os sinais de pontuações, tá certo? Qualquer dúvida é só me chamar que eu ajudo vocês, tá bom?